na sociedade, veja, por exemplo, a pejotização, cada vez mais as pessoas estão entendendo que a CLT não presta, ela não defende ninguém, e o único que se beneficia com a CLT é o próprio governo e é o que Marx defendia lá quando ele fez o Manifesto Comunista, né? Que era justamente a classe do proletariado que iria ascender o poder e ia tomar o poder, criando uma nova forma de governo onde todo o poder emanaria do povo. Você não teria um governo central, mas as decisões seriam tomadas de forma democrática pelas pessoas. Algo que nunca aconteceu. Tanto que, se você conversa com alguém que é mais à direita, ele vai falar, existem vários casos no planeta em que diversos líderes tentaram implementar um governo de esquerda. A gente pode citar aí, por exemplo, a União Soviética, a China, Cuba, Venezuela. Mas se você conversar com alguém que é comunista mesmo, que é de esquerda, ele vai dizer que nenhum desses países realmente aplicou esses conceitos. Na verdade, eles tentaram, mas fracassaram no meio do caminho justamente porque se converteram em ditaduras. Né? Mas aí fica aquela pergunta, mas por que se converteram em ditaduras? Será se a forma como é defendida, essa forma de que todo o poder deve emanar do povo e você não tem um governo central, ela funciona? Ou será se justamente esse discurso ele permite que a ascensão de um líder autoritário que tente pegar todas essas classes e se dizer o protetor delas e em nome dessa proteção instaurar uma ditadura? E aí, Luciano, a gente entra num ponto que é realmente a manipulação social que acontece para induzir o povo a acreditar que realmente existe uma divisão de classes. O que é uma divisão de classes? É exatamente aquele que tem mais poder aquisitivo daquele que tem menos poder aquisitivo. Tá certo, olha, tanto no capitalismo como no socialismo a gente vai enfrentar essa situação. E desde que o mundo é mundo, a gente tem aqueles que acabam dominando mais e aqueles que acabam sendo dominados. Isso é um fato. O problema é que quando você pega nas democracias, você vai eleger poucas pessoas para representar a grande maioria. Só que quando você vê ascender ao poder esses políticos, eles acabam não cumprindo com como é que eu poderia colocar? Com o propósito de defender essas classes, e eles acabam o quê? Chegando no poder, ficando no poder, usando o poder, e a maneira que eles têm para continuar perpetuando no poder é fazer com que exista divisão de classes, e aí existe uma guerra entre essas classes. Você concorda com isso ou você acha que isso é utopia? Não, eu acredito que é exatamente isso. Porque você acompanha vários governos de esquerda que falam, vou defender a classe trabalhadora, a classe LGBT, a classe dos indígenas e tal, mas quando chegam nos seus governos, muito pouco eles fazem para mudar isso. Pelo contrário, eles querem cada vez mais dividir cada vez mais separado. Por quê? Porque grupos separados têm menos força. E se eles têm menos força, são grupos mais fracos, eles precisam de uma entidade maior, que é justamente o líder dessa esquerda, para defender eles, como se fosse o grande pai que abraça todo mundo e protege dos exploradores e perseguidores e por aí vai. E aí o discurso manipulativo está exatamente entre os empresários, que tecnicamente são aqueles que defendem, que detêm o poder, que teria concentração de riqueza. Mas, poxa vida, Luciano, veja, por exemplo, o empreendedor. Ele se arrisca tal como o cara de uma empresa grande se arrisca também. A diferença é que o impacto, se a coisa der errado, é muito maior para quem movimenta milhões do que aquele que movimenta R$1.000, né? Mas, no meu ver, não existe isso, né? Não existe esse conceito de que, poxa vida, existe um patrão manipulativo que acaba subordinando todo mundo e todo mundo acaba sendo escravo dele. Eu acho assim que, acredito, né? Não vou dizer eu acho, porque quem acha perdeu alguma coisa e está procurando, mas eu acredito que aí que está o grande ponto, que seria a virada de chave mental que a gente precisa ter para sair fora dessa falácia
da divisão de classes. É entender que hoje você está num mundo muito mais moderno do que há 30 anos atrás. Então, cada vez mais aí com os conceitos que estão acontecendo na sociedade, veja, por exemplo, a pejotização, cada vez mais as pessoas estão entendendo que a CLT não presta, ela não defende ninguém, e o único que se beneficia com a CLT é o próprio governo e não o trabalhador e nem o empregador. Fica exatamente o seguinte: se eu estou numa empresa ou se eu estou prestando serviço numa empresa e aquele chefe, né, ou aquele líder, ele acaba sendo uma pessoa estúpida, grossa, manipulativa, que somente ele tem que ganhar, você tem a liberdade para poder sair fora e procurar uma outra empresa para atender. Então é aí que você começa a virar a chave e para de pensar de que não, uma vez empregado, eu vou morrer empregado. Olha como é que na divisão de classes, né? Quando você fala assim que você é o trabalhador explorado, as pessoas que se condicionam com isso, elas não procuram uma mudança para começarem a dominar e aprender o quê? A negociar, a se impor, a se autoliderar e trabalhar em última instância para mudar a realidade dela.